Pessoal, o nosso curso de NR11, ele vai estar baseado na legislação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os principais pontos que a NR11 ele vai estar falando para a gente. A nossa aula de hoje, ela vai contemplar, né, legislação, fundamentação da NR11, vamos falar um pouco da NR9 e da NR6. E aí, as outras duas aulas a gente dá continuidade para fechar os pontos básicos da NR11. Com relação à norma NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, mais conhecida como PPRA, tá? É uma norma que ela vai estar dentro da NR11 pelo seguinte, porque ela vai estar dizendo quais são os EPIs que as pessoas devem usar para se fazer aí determinada atividade. Então, primeiro se faz o programa, se avalia os riscos, levanta aí quais são os riscos e depois desses riscos distribui para os trabalhadores o EPI. Então, para falar de EPI, nada melhor do que a NR6, que é a norma que fala do EPI, Equipamentos de Proteção Individual. E cada EPI, ele tem que ter, né, o seu CA, que é o Certificado de Aprovação, conforme o Ministério do Trabalho, tá? Esse CA tem uma validade, de acordo com a lei, de acordo com o tipo de EPI que a pessoa vai usar, tá? Mas, se você fornecer, ou se você estiver usando equipamento sem o chamado CA, que é o Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho, mediante alguns testes, tá? Esses equipamentos, eles terão que ser descartados e a empresa que estiver fornecendo ainda poderá ser notificada, ok? Então, NR9, NR6, dentro da nossa NR11. Que a nossa NR11, gente, ela está baseada na Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, e foi sancionada lá, ela passou a valer a partir da portaria 3.214, de 8 de julho de 78. Então, em 8 de julho de 78, a nossa NR, ela passou a valer. Mas, acontece o seguinte, a NR11, ela está fundamentada principalmente em dois artigos da nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, no artigo 182 e no artigo 183 da CLT, onde o artigo 182 da CLT, ele vai estar falando para nós sobre as precauções de segurança na movimentação de materiais no local de trabalho ali exercido pelo trabalhador. Então, tudo que está relacionado à segurança, lá no artigo 182 do nosso código, da nossa CLT, que é a consolidação da lei trabalhista, o que acontece? Ele vai estar falando um pouco sobre a segurança na movimentação. Como ele tem 4 parágrafos, o que acontece? Criou-se a NR11 voltada para dar mais amplitude a essa norma de movimentação. Então, assim, as exigências relativas ao manuseio de materiais, a obrigatoriedade, tá? A obrigatoriedade da indicação de carga máxima permitida nos equipamentos, tá? Recomendações de primeiros socorros, atendimento médico, símbolos de perigo, entre outros aí. Então, o artigo 182, ele fala sobre isso aí, sobre esses pontos que eu acabei de mencionar, e a norma NR11, ela vem complementar tudo isso que está lá no artigo 182. E o artigo 183, também da CLT, que é onde a NR11 ela foi baseada no 182 e 183, ela fala o seguinte, que as pessoas, elas deverão passar por treinamentos, né, periódicos. Então, assim, a pessoa deve estar familiarizada com os equipamentos que ela vão trabalhar. Então, passar por treinamentos periódicos, né? Então, dentro disso, o que acontece? A nossa NR11, ela vai estar relacionada à movimentação, transporte e armazenamento de cargas pelas empresas. Então, tudo que está voltado para transporte, movimentação e armazenamento de cargas, então, está dentro da NR11. Que, por sua vez, a NR11 também fala, né, da qualificação,
que tem aí a responsabilidade profissional daqueles que vai executar as atividades e os treinamentos periódicos para os quais eles deverão passar. Então, quais são os treinamentos que devem passar? De acordo com o tipo de atividade, cada profissional ele tem que passar por um treinamento específico. Vou dar um exemplo para vocês. O cara que trabalha com operador de guindaldo, por exemplo, ele tem que passar por um treinamento específico. O cara que trabalha com operador de empilhadeira, ele tem que trabalhar com um treinamento, tem que fazer um treinamento específico para aquele tipo de trabalho. Então, assim, a NR11 ela norteia, tá, esses treinamentos, que devem ser baseados dentro de cada tipo de equipamento que a pessoa ali vai fazer. E aqui, nós podemos ver que a NR11 ela lista para a gente alguns equipamentos, tais como, aí tem acessórios, elevador de carga, guindaste, monta-carga, ponte rolante, talha, empilhadeira, né? Aí você tem guincho, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, que pode ser aquelas esteiras rolantes. Então, dentro disso, pessoal, a NR ela mostra para a gente todos esses equipamentos que deve se fazer cursos, todos os equipamentos que estão norteados dentro da NR. Lógico, ali não estão todos. Tem outros equipamentos aí que fazem parte. Todo equipamento que movimenta a carga, ele tem que ser norteado de acordo com a NR11, ok? E a NR fala para a gente o seguinte, que todos os equipamentos, eles deverão, tá, serão calculados de maneira a oferecer as resistências garantias durante a sua atividade. Então, assim, a pessoa vai trabalhar com um determinado equipamento, esse equipamento, ele tem que fornecer, tá, total garantia para que não venha acontecer um acidente. Então, a NR diz o seguinte, que tem que estar em perfeitas condições de conservação, em perfeitas condições de trabalho. Então, o trabalhador é responsável por manter o equipamento em perfeitas condições. Assim como a empresa também, ela é responsável, porque ela tem que manter o equipamento com todas as suas peças, com todos os cuidados, as manutenções preventivas, as manutenções corretivas, ela tem que estar fazendo aí para que o equipamento tenha condições de trabalhar de forma segura, tá? Para que não aconteça acidente, tá? A nossa NR, pessoal, além disso, ela vai falar também para a gente o seguinte, que todo equipamento, né, que for transportar, que for movimentar a carga, ele deve ter em seu corpo ali do equipamento de forma visível, que tenha lá a capacidade de carga. Então, podemos ver aí no exemplo aqui, que tem um guindaldo, ele está dizendo ali, ó, 16 toneladas. Então, ele está dizendo que ele está em local visível e ele está dizendo que o equipamento suporta 16 toneladas. Assim como se tivesse outro equipamento, como mostra aqui, uma ponte rolante. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aí aparecendo, mostrando aí para vocês a capacidade de carga dela. Então, a capacidade de carga do equipamento, ela deve estar em local visível, tá? Eu não posso simplesmente pegar um equipamento e colocar ele lá sem estar em local visível a capacidade de carga. Caso esteja, tá, a empresa ela pode ser notificada pelo Ministério do Trabalho. Por quê? Porque ela não está atendendo a norma. Então, a norma diz que tem que ter em local visível a capacidade de carga.